Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula de Android com Firebase, ok? Vamos continuar aqui no nosso aplicativo. Vamos fazer o seguinte, nós trabalhamos na última aula aqui no MainActivity criando o método de verificar se o usuário está logado e também criando a principal activity. Hoje nós vamos melhorar essa principal activity e criar um método para deslogar esse usuário. Primeiramente vamos fazer o seguinte, eu quero alterar aqui o nome desse método chamado abrir tela administrador, vou colocar abrir tela principal, porque não é somente a tela do administrador que nós vamos abrir também a tela do atendente, ok? Então vamos fazer o seguinte, primeiramente vamos aqui em res e vamos criar um novo diretório para ele. Vamos chamar esse diretório, de menu. E dentro de menu, vamos criar aqui um new menu resource file. Vamos colocar o nome do primeiro aqui de menu underline atende e vamos criar um novo e chamar de menu underline admin. Ok? Dentro desses dois arquivos de XML, nós vamos trabalhar aqui primeiramente dentro do nosso text, ok? Vamos fazer primeiramente aqui esse que é o do atendente, vamos do administrador, perdão. E depois nós copiamos e colamos o código e fazemos uma pequena alteração, ok? Vamos fazer aqui assim, fazer um import aqui do XML NS, que é igual de cima praticamente. Copiar aqui. O que muda vai ser daqui para frente. App igual a http esquemas.android.com/apk/res-auto. Ok. Terminando aqui, vamos fazer o seguinte. Agora vamos começar aqui. Vamos inserir itens. O que nós estamos fazendo aqui agora? Não sei se vocês lembram, nos aplicativos geralmente tem um menuzinho aqui com os 3 pontinhos. Então nós vamos adicionar agora esse menuzinho com os 3 pontinhos que vai ter a opção de deslogar o usuário, ok? Então vamos fazer o seguinte. Item. Colocamos aqui Android ID mais @id e vou colocar aqui action sair underline admin. Colocamos aqui também order in category, colocamos aqui o número 1000, que é para ele ordenar aqui essa lista, tá? O que tem 1000 fica mais em cima e o que tem o que tem 1000 fica mais embaixo e o que tem menos de 1000 vai ficar mais para cima, tá? Então vocês vão ver isso na prática depois. Android title, eu vou colocar aqui desconectar. Beleza. E vamos colocar aqui um app show as action show as action. Eu não sei porque ele não está reconhecendo aqui. Agora reconheceu. Collapse ActiveView. Ou seja, ele está determinando que essa opção vai ficar dentro do pop-up que vai abrir aqui, da janelinha, não aqui nessa barra, tá? Essa Collapse Action View. Vou copiar ele aqui. Jogando aqui embaixo, eu vou colocar o outro nome, vai ser Action ADD usuário. Legal. E vamos fazer aqui o número 100, que ele vai ficar embaixo, e vamos colocar aqui agora o nosso ADD usuário. Vamos colocar um espacinho aqui. Ah lá, pessoal, eu falei invertido para vocês, tá? O que acontece? O que tem menor número, ou melhor,
qual que é? O 100 ou o 1000 que é menor? O 100, obviamente. Então o 100 fica acima do desconectar. Por que se põe 1000? Eu pus o 1000 aqui. Porque se eu colocar outras coisas aqui, eu já vou lembrar que o 1000 tem que sempre ficar por último, que essa é a ordem que eu decidi, tá? Beleza, esse aqui eu criei o nosso layout do menuzinho. Podemos fechar aqui. Eu não vou mexer com o do atendente por enquanto agora, porque a gente não está fazendo ainda a verificação se o usuário é um atendente ou se ele é um administrador. Então não tem necessidade de eu mexer com isso agora, ok? Então primeiramente vamos voltar aqui no nosso principal activity e vamos trabalhar com a inserção desse menu na nossa tela, ok? Vocês vão ver isso na prática agora. Primeira coisa que nós temos que fazer é implementar um método, fazer o override desse método, que se chama onCreateOptionMenu. Ele já vai criar para nós quase tudo aqui. Nós podemos apagar isso aqui e vou fazer o seguinte: get menu inflator .inflate, e nós vamos fazer o inflate desse menu admin aqui. Nós vamos fazer a ligação dessas opções do menu com o nosso Java aqui, tá? Vamos buscar ele aqui no rmenu.menuadmin e passamos como parâmetro esse cara aqui do método, que é o menu criado do tipo menu, ok? E damos um return true aqui, beleza. Precisamos fazer ainda o override de mais um método. Esse método chama-se onOptionsItemSelected. Beleza, aqui vamos fazer o seguinte: podemos deixar essa opção aqui por enquanto de return super onOptionItemSelected e vamos fazer o seguinte: criamos uma variável chamada id. Essa variável id vai receber o item, que é esse cara que está sendo passado aqui em cima como parâmetro. E no item pegamos o getItemID para saber o que? Saber qual o ID do item selecionado, ok? E aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer um if. Eu vou fazer aqui o seguinte: id igual r.id.action_add usuário, e colocamos aqui, depois vou colocar lá dentro o que eu quero a instrução que ele faça, else if id igual r.id.action sair admin, e vamos colocar aqui dentro de cada if e else if as opções desejadas por nós, ok? Então primeiramente, qual que nós vamos fazer aqui? Como aqui é o add usuários, eu vou criar um método chamado abrir tela cadastro usuário, ok? Deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui, e aqui embaixo eu já vou criar esse método private void abrir tela cadastro usuário. Ele não recebe nenhum parâmetro, ele só vai fazer a intent aqui, intent igual a new intent. Passamos o nosso contexto, que é a principal activity.dis, nós estamos trabalhando dentro dela, e passamos para onde nós desejamos ir, ou seja, a nossa intenção, ok? E vamos dar um start activity e passamos o nosso intent dentro dele, ok? Dentro desse segundo método aqui, dessa segunda opção chamada deslogar usuário, nós vamos fazer um outro método chamado deslogar usuário, ok? E vou criar ele aqui embaixo também, private void deslogar usuário, não recebe nenhum parâmetro. Eu preciso aqui do
autenticação. Então eu preciso criar aqui fora do nosso onCreate um private database reference e colocamos aqui o nome de, private firebase auth e chamamos de autenticação. E vamos fazer o seguinte, aqui dentro do nosso onCreate, depois nós já vamos precisar futuramente desse autenticação. Então vamos fazer o autenticação igual firebase auth.getInstance para ele recuperar a instância do Firebase, ok? Então nossa autenticação. Então aqui no nosso método deslogar usuário, nós vamos fazer o seguinte agora: autenticação.singout, ou seja, está saindo. E vamos fazer o nosso sistema encaminhar nós para a nossa tela de login. Intent, vocês já devem estar craque nesse intent, que a gente usa bastante. Passamos aqui o nosso principal activity como o nosso contexto e passamos o main activity como a nossa intenção para onde nós desejamos ir. Start activity e passamos o nosso intent. A única diferença aqui é que agora nós vamos fazer um finish. Por que finish? Para ele poder fechar do nosso celular, do nosso emulador aqui no caso, a activity principal. Então eu vou iniciar aqui o nosso app e na teoria já deve funcionar se não tiver nenhum problema, ok? Então pessoal, na próxima videoaula, o que nós vamos implementar? Nós vamos fazer esse usuário cadastrar um novo usuário. Ao cadastrar esse novo usuário, ele vai dizer se esse usuário vai ser um administrador ou vai ser um atendente. Por que disso? Porque nas próximas aulas nós iremos implementar essa principal activity para identificar isso, ou seja, se o usuário for atendente, ele terá certas opções no sistema. Já se ele for um usuário administrador, ele terá outras opções no sistema. Então, essa vai ser a nossa seleção para dividir a nossa tela principal em duas etapas: para administrador, que tem acesso geral, e usuários atendentes, que terão menos acesso que o administrador. Vamos ver se ele já iniciou aqui. Ele já criou o menuzinho aqui, vamos ver se ele está funcionando. Vamos clicar primeiro em add usuário. Ok. Agora é o seguinte, pessoal, eu não criei aqui, no cancelar, uma função para esse botão. Eu não vou fazer isso agora porque a gente vai implementar essa tela de cadastro usuários na próxima videoaula, mas vou testar a opção de fazer o logoff desse usuário logado, ok? Deixa ele abrir para nós aqui. Ele abriu já diretamente porque ele está logado. Vamos clicar aqui em desconectar. Ele já voltou para a nossa tela de login. Vou executar mais uma vez porque ele tem que voltar na tela de login diretamente e não ir para a tela principal. Ele abriu aqui, ele estava minimizado. Deixa eu abrir de novo para vocês verem que não tem erro. Ele está executando rapidinho dessa vez, porque eu já executei o emulador antes. Beleza, agora eu vou colocar aqui admin@admin.com, a senha admin32145, fazer o login. Ele vai dizer usuário login efetuado com sucesso e está caindo na minha tela de cadastro usuários. Por quê? Vamos lá. Porque aqui na nossa tela main activity, a partir desse momento não vai ser mais tela cadastro activity aqui, e sim tela principal activity. Esse é o nosso erro. Vamos aqui executar novamente. Ele tem que cair na nossa tela principal. Ele vai cair aqui na nossa tela principal. Tá lá, como vocês puderam ver. Clico aqui, desconecto, ele volta para a nossa tela de login. Vocês, aqui pessoal, eu vou voltar aqui no main activity, onde estava a opção errada. Quando ele estava logado, ele verificava que o usuário estava logado, ele estava executando essa opção aqui, passar a intenção
de abrir a principal activity. Porém, eu não tinha alterado esse método aqui chamado abrir tela principal e tinha deixado para ele abrir a tela cadastro de usuário. Então, aqui basta eu vir aqui e alterar para principal activity. Desse modo, ele já vai abrir corretamente, ok? Então, essa foi a nossa videoaula desse dia e nós iremos continuar o nosso app na próxima videoaula, implementando o cadastro de usuários, aumentando as funcionalidades do principal activity e muito mais, tá bom? Até breve, um abraço.